Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. É uma grande alegria poder retornar a esta casa. E eu espero que todos possam estar animados. E eu pergunto isso porque o significado da palavra animado é aquele que tem vida. E mesmo aqueles que os meus olhos físicos não podem enxergar, os espíritos desencarnados, ainda continuam com vida. A vida no plano espiritual, a vida espiritual. E é sobre como lidar com essa vida, o que nós podemos utilizar, que nós queremos conversar um pouco nesta noite. Mas antes eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que nós chamamos de vida. Agradecer ao nosso Mestre amado, o nosso irmão em Deus, Jesus, que nos trouxe o mapa para bem nos conduzir nessa estrada da vida. E não posso deixar de agradecer essa doutrina espírita, que nos traz a luz do conhecimento, nos esclarecendo sobre o Evangelho do Cristo e fazendo com que a gente possa refletir que a melhor forma de viver e de aprender este Evangelho é colocar ele como condutor da nossa vida. E para isso, como uma forma de agradecimento a essa doutrina que tanto tem nos auxiliado no nosso caminhar há tantos anos, eu gostaria de falar da missão dos Espíritas. Este título, este tema, que é uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, este capítulo que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora, e lá no item 4 nós encontraremos o tema, a missão dos Espíritos. Este tema que foi levantado por espírito de Erasto. Erasto vem neste item 4 nos encorajar, nos lembrar da importância que é ser espírita, neste processo de transformação e renovação dos seres e do mundo que habitamos. Então é uma mensagem que vale a pena a gente buscar na sua íntegra e perceber o quanto Erasto nos lembra que essa doutrina espírita pode modificar vidas. E pensando nisso, eu gostaria nessa noite de trazer alguns temas, alguns conceitos da doutrina espírita que certamente, se nós colocarmos ele como condutor da nossa vida, nós teremos uma vida de paz, de harmonia. Mas a nossa proposta não é apenas falar desses conceitos. O apelo desta noite é que cada um de nós possa, de alguma forma, tentar viver esses conceitos. Porque se queremos divulgar a doutrina espírita, certamente será pelo nosso exemplo, pela nossa atitude. Quando caminharmos pela rua, alguém perceber a nossa atitude e quando nos perguntarmos, você é espírita? A gente possa dizer que sim, pois estaremos alinhados com os conceitos desta doutrina amada. Fazendo, quem saiba, como sugeriu Francisco de Assis. Certa vez, Francisco de Assis preparava alguns homens que sairiam para a divulgação do Evangelho do Cristo. E ele disse àqueles homens a seguinte frase: saiam e preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Eu vou repetir. Saiam e preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Essa é a nossa proposta. Se queremos educar, se queremos ensinar, que nós possamos ser o exemplo. E o primeiro conceito que queremos falar nessa noite é a forma que a doutrina espírita nos ensina sobre Deus. Porque é importante nós nos perguntarmos quem é Deus na nossa vida. Como nós nos relacionamos com Deus. Será que ainda nós olhamos Deus como aquele pai rancoroso? Aquele pai do castigo? Aquele pai que nos pune? Que fica sentado em uma nuvem esperando o nosso primeiro deslize para nos atirar raios? Um Deus que amaldiçoa, um Deus que pune.
Será que é ainda assim que nós nos relacionamos com Deus? Através do medo, do temor? Ou nós já lembramos de Deus como esclarece e como lembra a doutrina espírita através do Evangelho do Cristo? Dizendo que Deus é Pai, um Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos ama profundamente, um Pai que não oferece pedra ao filho que pediu pão. Então é sobre esse Deus. E a doutrina espírita vem nos lembrar que Deus está na nossa intimidade, que nós precisamos ser mais íntimos de Deus, olhar Deus como este Pai que ama e que a única coisa que Ele espera de nós é a nossa felicidade, que Ele está pronto a nos ouvir, Ele está pronto a conversar conosco, basta que a gente possa senti-lo. E pensando nessa intimidade, eu me lembro de uma história que nos conta um pouquinho dessa intimidade com Deus. É uma história de um homem que estava muito enfermo e a sua filha então pediu para um sacerdote orar pela sua saúde. O sacerdote foi até a casa deste enfermo e ao entrar no quarto, ele encontrou o enfermo deitado na cama e ao lado de sua cama uma cadeira vazia. O sacerdote então perguntou ao enfermo: "Você está me esperando?" O homem, de forma muito simples e muito inocente, disse: "Não. Quem é o senhor?" O sacerdote respondeu: "Sou um sacerdote que vim aqui a pedidos da sua filha para orar pela sua saúde. E por haver essa cadeira vazia ao lado da sua cama, pensei que essa cadeira me esperava." O homem sorriu e disse: "Não me leve a mal, mas essa cadeira pertence a Deus." "A Deus?" "Sim, essa cadeira pertence a Deus." Sabe por quê? Porque quando eu era muito jovem, eu tinha uma dificuldade danada de conversar com o Pai, de orar e fazer as minhas preces com o Pai. Até que um dia, um amigo disse que essa conversa com Deus deveria ser íntima. Deveria ser uma conversa de pai para filho. E o amigo sugeriu que, para ficar mais fácil, eu sentasse em uma cadeira e deixasse uma outra cadeira vazia, imaginando que Deus estava sentado ali. E assim eu fiz durante todos esses anos da minha vida. E como era bom conversar com Deus. Mas agora que eu estou doente, deitado nessa cama, eu deixo a cadeira ao lado, para que eu e Deus possamos ter longas conversas, pela manhã, pela tarde e à noite. Então essa cadeira pertence a Deus. O sacerdote, emocionado, olhou ao homem e disse: "Não vou orar por ti, porque eu quero que você saiba que Deus está presente em sua vida todos os instantes. Por esse motivo você ficará bem." O sacerdote foi embora. Passado alguns dias, a filha ligou ao sacerdote dizendo que o pai havia falecido. Ele então foi fazer uma visita a essa menina. Chegando lá, perguntou como tinha sido o falecimento do pai. E ela respondeu que tinha sido uma forma muito natural, que pela manhã ela foi ao quarto do pai, eles conversaram, ele disse o quanto amava ela, se abraçaram, beijaram, e ela se retirou, precisando ir ao mercado. Ao retornar do mercado, encontrou o pai em seu quarto, falecido. "Mas algo estranho aconteceu", disse a menina ao sacerdote, "porque o meu pai estava de joelho, com a cabeça deitada na cadeira. O que será que aconteceu?" O sacerdote sorriu e disse: "Minha filha, fique em paz. O seu pai faleceu no colo de Deus." Essa história vem nos falar dessa intimidade com o Pai. Que a gente possa fazer o que sugeriu Jesus: adentre ao seu aposento íntimo e ore intimamente com Deus. Ele sabe das nossas necessidades. Está esperando que a gente possa nos relacionar com Ele. E é isso que a doutrina espírita vem nos lembrar. Deus está aí. Que a gente possa perceber. Certo dia, um amigo me disse por que eu ainda, pela manhã ao orar, pedia a bênção de Deus.
E eu disse, porque é algo natural a gente pedir a bênção de Deus. E ele respondeu, não é natural. Porque você ainda tem dúvida. Deus te abençoa todos os dias. Que você possa pedir ao Pai para perceber essas bênçãos de Deus atuando na nossa vida. Então este é o nosso relacionamento com Deus. Não este Pai que castiga, este Pai que pune, mas o Pai que deu o dia de hoje uma grande oportunidade. E lembrando que este Pai que ama, Ele educa. Se nós olharmos para nós que somos pais, mães, educadores, se nós encontrarmos o nosso filho de 4 anos, prontos a colocar uma chave de fenda numa tomada 220, qual será a nossa atitude? Será que nós vamos dizer a ele, meu filho, cuidado, porque você vai enfiar essa chave de fenda, uma grande descarga elétrica irá atingir o seu corpo e assim você vai desencarnar. Será que é essa a nossa atitude? Ou nós damos aquele empurrão? É verdade que quando a gente empurra, o filho chora, porque ele não entende essa nossa reação. Mas depois ele entende que o empurrão foi para salvar a sua vida. Este é o Deus que é nosso Pai. Às vezes ele permite alguns empurrões na nossa vida, não para nos machucar, não para nos punir, mas sim para nos salvar, para nos tirar de prejuízos ainda maiores. Então o convite da doutrina espírita é conhecer a este Deus. A doutrina espírita vem nos lembrar quem somos nós. Quem aqui nunca se perguntou quem somos, de onde viemos, para onde vamos? E a doutrina espírita vem nos lembrar que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui encarnados neste planeta, utilizando esta veste como uma grande oportunidade de autoaperfeiçoamento. E que tudo que temos na vida são ferramentas para que possamos utilizar para crescer. E olhando a vida por este olhar do espírito imortal, eu consigo compreender tantas coisas. Consigo compreender o porquê o meu corpo muitas vezes tem limitações. Limitações que são ferramentas para o meu autoaperfeiçoamento. Consigo compreender a família que eu faço parte, sabendo que ela não é perfeita, mas ela é a necessária. Ela é a que foi projetada para mim, espírito em aprendizado, para que juntos possamos nos tornar seres melhores. Ora ensinando, ora aprendendo. Este olhar de espírito imortal me faz relacionar com as coisas de forma diferente. Percebendo que sim, eu preciso crescer espiritualmente, mas a caminho deste crescimento, eu preciso me tornar um espírito melhor. Porque quando eu analiso a vida pelos olhos limitadores da matéria, berço, túmulo, é muito difícil compreender a vida. Aí eu vou viver aquela vida como se nunca fosse morrer e morrer como se nunca tivesse vivido. Pensando apenas em satisfazer os prazeres e os caprichos da vida material. E a doutrina espírita vem lembrar, você é um espírito. Um espírito que está vivendo uma fração perante a eternidade. Mas uma fração muito importante. Uma fração que constitui os seus próximos passos. Que a gente possa valorizar este grande presente que Deus nos deu, que é a vida. Esta grande oportunidade, esta grande bênção. Do jeitinho que ela é. Porque mais à frente a doutrina espírita vai nos ensinar sobre uma coisa chamada lei de ação e reação. Nos lembrando que esta vida, quando vivida, a gente faz algumas coisas. A gente tem algumas ações. E essas ações nos geram reações. E assim eu paro de procurar os culpados. E percebo que eu sou o grande autor e o compositor da minha vida. Analisando assim, eu consigo perceber
que a vida que eu tenho hoje, ela é um resultado de todas as escolhas que eu fiz no passado, de todas as atitudes que eu tive no passado. Se ela está boa, parabéns, continue. Se ela não está boa, fique tranquilo, porque Deus é aquele Pai de infinita misericórdia e bondade, que nos dá o agora, para que eu possa modificar as minhas ações, para construir um novo amanhã, construir um futuro diferente. E não importa, porque não existem mais culpados. Existe eu, filho de Deus, este Pai que me ama, que me dá a oportunidade de construir a trajetória da minha vida. Mas aí, às vezes, a gente olha para a vida e a gente não encontra explicações para esta vida. Às vezes a gente é um bom filho, um bom pai, um bom cidadão, a gente cuida do nosso corpo físico, a gente faz tudo correto, mas em algum momento da vida algo dá errado. E aí a gente se culpa ou pergunta o porquê comigo? E aí a doutrina espírita vem trazer algo que consola e esclarece muito: a reencarnação. Nos lembrando que, como espíritos imortais, nós já vivemos outras vidas. Nós já tivemos outras experiências. E essas experiências constituem algumas oportunidades que teremos que passar para rever algumas coisas que não fizemos tão bem lá no passado. E a reencarnação consegue explicar todas as mazelas humanas que não têm explicação sem ela. Porque como explicar um Deus justo quando eu olho uma criança que acaba de nascer e vem a morrer? Como eu posso explicar um Deus justo se eu percebo uma criança tão amada pelos seus pais, desejada, enquanto outra é jogada na lata de lixo? Como eu posso explicar o amor de Deus quando eu vejo uma criança nascendo em guerra, num país em guerra, e outros em paraísos? Corpos perfeitos, outros limitados. Mas ao olhar para a reencarnação, eu tenho essas explicações. Porque agora eu sei que o que nasce na hora do parto é apenas o corpo físico. O que anima este corpo é um espírito. E esse espírito traz consigo uma bagagem. E nessa bagagem estão os seus acertos, os seus erros, as suas conquistas e as suas vitórias. E essa vida que acaba de se iniciar é uma grande oportunidade de rever e reparar tudo isso. E agora sim, eu não acho mais Deus me punindo, mas eu pergunto a Ele: o que quer de mim, meu Pai? O que Ele quer nos ensinar naquele momento de turbulência, naquele momento de dor? Porque a dor, ela só tem esse nome se nada pudermos aprender com ela. Porque se aprendermos, ela se torna uma grande bênção em nossas vidas. Quantos de nós estamos em uma condição espiritual melhor devido a uma dor do passado, que nos fez enxergar a vida com outros olhos, conduzir a vida com outros sentimentos? Então, que nós possamos compreender. E essa doutrina que tanto consola, que tanto esclarece, que é nos ofertada a todo instante, que nós possamos utilizar essa missão que sugeriu Erasto. Essa missão de levar este ensinamento não apenas com as palavras, mas viver efetivamente esses conceitos, porque certamente, vivendo esses conceitos, teremos a nossa vida transformada. E assim poderemos auxiliar na transformação daqueles que caminham conosco e do mundo que habitamos. Mas aí, a gente pode se achar pequeno, porque eu sou apenas eu. Como eu posso transformar o mundo? Às vezes eu venho para a casa espírita, puxa vida, e eu só estou lá na recepção. Ou eu só arrumei as cadeiras, e eu acho que essa atividade é pequena. Mas saiba que o convite do Cristo não é para as grandes obras. O convite do Cristo é estar ao lado, é dizer boa noite. Porque eu consigo até hoje
depois de tantos anos, lembrar do rosto da pessoa que me disse boa noite quando eu cheguei na casa espírita. De tudo que ela fez para me mostrar a tarefa daquela casa que estou lá até hoje. Talvez ela não lembre mais de mim, mas eu nunca esqueci ela. Olha que bênção. Algumas vezes eu me pego orando pela vida dela, porque aquele boa noite, aquele venha comigo, me fez estar aqui. Então que a gente possa não se sentir pequeno. E para isso eu me lembro de uma história de um menino que estava na praia e de repente ele percebeu que o mar jogava muitas estrelas do mar na areia. Este menino então abaixou e devolveu uma estrela do mar para o mar. O mar jogou várias de volta. Ele abaixou mais uma vez e devolveu mais uma estrela de volta para o mar. E o mar jogou várias para a areia. E ele ficou ali, jogando uma estrela, o mar devolvendo várias. Quando de repente passou um senhor e observava aquela cena, disse ao menino: meu jovem, deixe de ser tolo. Você não percebe que você não vai conseguir salvar todas as estrelas do mar? Porque enquanto você joga uma, o mar devolve milhares para a areia. O menino abaixou, pegou mais uma estrela do mar e disse ao Senhor: é verdade, eu não vou conseguir salvar todas as estrelas do mar, mas essa eu acabei de salvar. Este é o nosso propósito. Eu não tenho a pretensão de influenciar todos os senhores, mas se eu puder influenciar apenas uma única pessoa, a gente está fazendo o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é diário, e essa influência às vezes não vai acontecer aqui hoje, mas pode acontecer no meu bom dia de amanhã, no meu silenciar no trânsito, no meu escutar o amigo do trabalho, no meu dizer: vale a pena, continue, você é importante, obrigado. Essa é a nossa missão. Às vezes a gente acha que é algo tão grandioso, porque a nossa vaidade ainda pede para que seja grandioso. Mas Erasto falou, lá no item 4, só os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Então, se nós estamos caindo em armadilhas de lobos, porque ainda somos lobos, que a gente possa não esperar tanto, porque toda vez que eu espero demais, a decepção será certa. Que a gente possa concentrar ao lado, mais um pouco, mais uma vez. E para isso, eu deixei por último, que é algo que mais me encanta na doutrina espírita, que é a máxima que a doutrina espírita carrega: fora da caridade, não há salvação. E isso me encantou desde a primeira vez, porque em nenhum instante a doutrina espírita diz: fora do espiritismo não há salvação. Como se dissesse: você é católico, protestante, ubandista, judeu, ateu, mas pratica esta caridade, que a definição é o amor em atividade, você está no caminho. O caminho da salvação. Não a salvação do arrebatamento, a salvação do dia a dia. A cada passo, um pouco melhor. A cada instante, um pouco melhor. Esse é o convite. É verdade que é tão bom dar uma cesta básica, um cobertor, mas que a gente possa lembrar da caridade, que é o amor em atividade. Porque eu sempre digo que um saco de arroz dado por amor ou porque sobrava, nos dois casos mata a fome de quem recebe. Mas para aquele que deu com amor, quem mudou foi ele. Quem recebeu foi ele. E entregar a sopa porque não tem nada para fazer ou porque é por amor, quem receber vai matar a fome. Mas quem deu por amor vai transformar a sua vida. Vai perceber o quanto tem para agradecer, o quanto a vida é boa, o quanto vale a pena. Então este é o convite da doutrina espírita. Fazer por amor. Não importa se é pouco aos olhos do mundo, mas que aos olhos do nosso coração é grandioso. E aí eu me lembro de uma última história, que é a história de dois amigos que ficaram amigos num quarto de hospital.
E um dos amigos fez uma cirurgia nos olhos e não podia enxergar. Então ele, conversando com outro amigo, que a cama estava ao lado de uma janela, pediu para que o amigo descrevesse o que ele podia ver pela janela, porque afinal de contas ele não via nada. O amigo então descreveu que via um parque, crianças brincando, pessoas enamoradas, e foi escrevendo um romance de um casal dia após dia, até o dia que ele pediu ela em casamento, levou flores. E todos os dias aquela mesma rotina. Aquele amigo descrevia o que ele via pela janela, que era aquele parque, mostrando ao amigo que não podia enxergar essa grande viagem, alegrando o dia do amigo. Até que um dia este amigo, que relatava o parque, precisou fazer uma cirurgia e não retornou. Veio a desencarnar na mesa de cirurgia. Ao chegar no quarto, a enfermeira avisou o amigo que não enxergava, que o seu amigo havia desencarnado. O amigo então pediu um favor para a enfermeira, porque aquele dia ele não tinha sabido o que havia acontecido no parque. Se ela poderia olhar pela janela e relatar para ele o que estava acontecendo no parque. A enfermeira atendeu, olhou pela janela e, para sua surpresa, aquela janela dava apenas para uma parede. E ele disse: mas não dá para ver nada, é apenas uma parede. Naquele instante, o amigo que não enxergava sorriu e percebeu que todos os dias o amigo usava do amor para fazer ele enxergar um mundo melhor. Não com os olhos físicos, mas com os olhos do sentimento. Que a gente possa fazer isso. Ao abrir a nossa boca, que a gente possa abençoar, que a gente possa encorajar, que a gente possa abençoar. Porque ao final de contas, se todos nós assumirmos essa missão de praticar o amor, uma hora ou outra, esse amor chega em nós. Porque alguém vai fazer por nós. E aí, eu não posso deixar de falar por onde começar. Que tal começar pelos nossos pequenos? Levar esses conceitos da doutrina espírita a esses jovens, a essas crianças. E eu falo isso com um compromisso assumido há algum tempo. Eu, na casa espírita que eu frequento, eu tenho uma tarefa que é a evangelização infantil. E lá nós começamos com os 3 anos de idade e vamos até a pré-mocidade. E eu posso falar sem medo de errar. Ao perceber por longo desses anos, aquelas crianças que começaram com uns 3 anos e passaram por todos os ciclos, não que a evangelização substituirá o ensino de casa, o ensino da família, o exemplo dos pais, mas vai contribuir em muito. Porque se reúnem em amigos que têm o mesmo propósito, que as famílias pensam a mesma coisa, têm a mesma fé, a mesma religião. E a gente pode perceber aquelas crianças que lá estavam desde o início, formando a mocidade, como eles são diferentes. Esses dias eu pude participar de um final de semana com a mocidade. Eles são jovens, eles tocam violão, eles fazem bagunça, eles namoram, mas eles são diferentes. Eles têm conceitos diferentes, porque as sementes foram plantadas. Então, meus irmãos, um apelo, desde que pode ver a diferença que o Evangelho faz na vida de uma criança. Convide os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, para conhecerem o Evangelho do Cristo. Não importa onde, mas certamente essa semente semeada no coração desses pequenos nunca se perderá. Na hora da dor, na hora da dificuldade, ela vai florescer. E que a gente possa trazer para dentro dos nossos lares este Evangelho. Todos os dias, pela nossa atitude, pela nossa conduta, sabendo que o lar, ele é um lugar de refazimento, um lugar de bênçãos, pelas nossas palavras, pelo nosso olhar, pela nossa energia. Mas que a gente possa contribuir com o Evangelho no lar, com esta prática, uma vez por semana, 15 a 30 minutos, onde a gente traz o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita para dentro dos nossos lares. E certamente assim é o convite que nos lembra todos os dias do nosso caminhar.
Porque a vida é tão boa aqui dentro, é tão bom, é tão simples falar de tudo isso aqui dentro, porque os senhores querem ouvir. Mas lá fora teremos outros desafios, e sozinhos ficará mais difícil. Mas quando nós estamos juntos, principalmente juntos do Cristo, juntos do conhecimento, certamente caminharemos com mais facilidade. Eu, da minha parte, quero agradecer a paciência, a oportunidade que vocês me deram nessa noite de hoje, de ser um pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele nada disso teria acontecido. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus.